Bem-vindos a mais um Café com Gás. Nessa sexta-feira, pós-feriado, no meio de feriadão para alguns, não sei como é que vocês estão aí. A ideia é a gente falar quais são as nossas percepções sobre o nosso plano de transformar o setor. A Gás tem um plano de transformar, né, o setor gastronômico. Então a gente começou a colocar esse plano em prática numa versão mais atualizada aqui, que foi o início da GU, né, na Gás University, nesse novo formato. E a gente já rodou algumas mentorias, eu acho que falta só uma mentoria para rodar, né, da equipe Smart. E a ideia é trazer para vocês quais são as impressões que a gente tem, que a gente começou a aplicar isso nesse novo formato, e o que a gente espera, como a gente espera revolucionar o setor e como ele precisa ser revolucionado, quais são as maneiras, né, como a gente transforma os restaurantes. Então acho que vai ser uma resenha boa aqui. O que a gente está vendo que deu certo já nesse primeiro momento. Então, bom dia, bom dia, bom dia, Brunão. Comecei a falar aqui sem parar, né, cara? Não dei bom dia para ninguém. Fala, Pablito. Bom dia, Vitão. Bem? Beleza, cara? Tá ligado do tema? Não. É uma você Vou... puxa. Não, tem Eu que ser fico assim, ontem nesse eu tema. fico assim para não te gerar inveja. Ó. Faz de conta que eu não Fica tenho aí. cabelo também. Fica aí. Deixa eu gerar inveja Cara, agora. aí ó, a minha única lado positivo é que eu não tenho cabelo branco, né? É É que verdade. o cara fica menos, né? A idade não chega tanto, a impressão. Mas, cara, qual a ideia, Pablo? A gente rodou, né? A gente quer transformar o setor de várias maneiras e a gente está entendendo que a formação da equipe Smart, acho que quem já acompanha a gente já deve estar entendendo isso, a formação da equipe Smart de um restaurante, nas funções principais, vai transformar esse setor. E eu queria resenhar com você, cara, um pouco das impressões que a gente teve quando a gente começou a rodar, né, esse processo. A Gas University, que é a formadora dessa equipe Smart, ela começou mês passado nesse novo formato, né? Foram as vendas. Esse mês de setembro foi realmente que iniciou a operação da GU, as aulas, as mentorias. Então a gente já tem algumas impressões de como pode ser transformador esse novo formato. Eu queria um pouco falar sobre isso. Porque ontem especificamente, eu sou o mentor dos gerentes operacionais. Então, eu tive a mentoria com os gerentes. Cara, eu me senti muito dentro de um restaurante, muito mais do que de outras maneiras, né? Tendo um bate-papo sincero ali com vários gerentes operacionais. Então, acho que a resenha é essa de hoje. Legal, cara. Vamos para cima aí, Vitão. Então vamos lá. Microfone não tá baixo? Dá para aumentar o teu microfone ou não? Dá não, peraí, dá para tirar. Não sei se é como que tá, galera. Então, eu tô ouvindo meio. Fala aí para ver se eu escuto melhor agora. Vai, melhorou? Melhorou, pronto. Tá. Não, Esse negócio de modernidade não dá certo. não, cara, porque quando tem muito barulho na casa, o microfonezinho pega só o que eu tô falando aqui. Legal, agora melhorou. E Vai aí, lá. como foi aí ontem lá? Eu Traz acho aí. que eu quero contextualizar, né, primeiro, o que é que a gente está falando. Deve ter gente aqui que não conhece bem o que a gente está falando aqui. Depois vamos falar da tua experiência, eu sei que você também já teve a mentoria com os diretores, e eu falo aqui da minha também. Então, primeiro, né, Pablo? Cara, o que é isso? O que é transformar o setor através de uma equipe smart, né? Então, explica aí pra gente. Cara, a gente até então, né? Qual que é a nossa. A gente está há alguns anos aí desenvolvendo nosso método, né? Em paralelo, levando a metodologia para os donos de restaurantes. Qual é a nossa análise crítica? Até então, o setor ele tem focado muito, né, em capacitar, né, o dono do restaurante esperando que o dono do restaurante consiga levar esse conhecimento para o seu negócio em si, né? O que a gente vê? Muitos donos de restaurantes não querem isso. Na verdade, eles nem mesmo entendem, né, o mundo da gestão, né? Tem muitos que ainda estão lá muito, muito distantes aí de entender a necessidade do conhecimento como um todo. Aqueles que estão, né, que, ok, estou aberto para, eles possuem muita dificuldade em aprender e conseguir levar aquilo
para o negócio ao mesmo tempo, né? É uma competência muito especial, aquela de você educar, né? E você educar, porque quando a gente está num projeto, embora Pablo, o nome de quem está em projeto é um consultor, mas na prática ele é um educador, né? Porque na prática ele está levando as nossas práticas e ensinando como implementar as práticas propostas da nossa metodologia. Então, esses donos, eu aprendo, Pablo, mas eu não sou educador, eu não sei educar. E para piorar, ele está inserido dentro daquele sistema. Então, ele tem dificuldade de um olhar de fora, ele tem dificuldade, ele tem uma barreira emocional de como levar aquilo para a sua equipe, né? Muitas vezes impera-se o sistema nosso contra eles, ele não sabe quebrar essa barreira. Então ele tem uma série de dificuldades, né? O que na prática faz com que os restaurantes não tenham gestão, a maior parte deles. Mesmo aqueles que de alguma maneira estão tentando estudar, é lógico que se o diretor absorve está correndo atrás do conhecimento, né? Ele está elevando o nível da equipe dele de alguma maneira, mas muito no modelo força, né, Vitor? A gente entende que a nossa conclusão até então, né, que gestão não é um jogo só para o dono, que para a gente é o diretor. Parênteses, né? Dono não é função, né? Então, geralmente o dono é o diretor do restaurante. A gente entende que a gente precisa capacitar, sob o ponto de vista de gestão, as pessoas que trabalham no restaurante. O chefe de cozinha, geralmente, ele está olhando para o mundo da gastronomia, o mundo da gestão, ele está de lado. Geralmente, qual que é a meta que o chefe de cozinha precisa entregar para um diretor? Nem tem, certo? É um jogo que não é jogado. O gerente do restaurante, quais são os indicadores e metas que ele precisa apresentar? Sob o ponto de vista da gestão, né, o que ele tem que fazer? Aí entra o conceito da equipe Smart, que é quais são as funções que são as mais importantes, que se elas executarem as funções de acordo com, né, as boas práticas de gestão, as suas funções, inserirem as boas práticas de gestão em suas funções, a cultura da gestão no seu dia a dia, quais são as funções que vão fazer um restaurante funcionar? Aí que o conceito da equipe Smart. Pablo, o restaurante tem 350 pessoas lá funcionando, legal, mas quais são as funções mais importantes? É o chefe de cozinha, que é o gerente de produção. Cara, se ele insere no seu sistema, na cozinha, na produção, cultura, boas práticas de gestão, corrigir já é uma coisa aqui. O gerente de operações, que está lidando diretamente com toda a equipe de atendimento, né, já corrigi aqui um problema. O estoquista, que para a gente é um controlador do CMV, porque ele cuida de todo... Na verdade, passa por ele grande parte do fluxo de matéria-prima, produtos, né, dentro de um negócio que é onde está o CMV, cara. É ele que audita o estoque da cozinha, é ele que entrega as matérias-primas de acordo com a ficha técnica, é ele que ajuda a planejar a compra, é ele que confere o recebimento, é ele, cara, é controlador do CMV. Ele aqui não é um líder geralmente de equipes, mas ele é um líder de processo. E o controlador das informações, que geralmente é o ADM financeiro, né? Que é alguém que tem que aprender a fazer um fechamento financeiro. Não é você que faz o lançamento de contas a pagar. Não é você que lança o receber. É você que deveria saber fechar o mês, projetar os números, criar um orçamento, né? É gerar informações, ajudar a organizar as informações do negócio. Então, junto com o diretor. Aí o diretor entra nesse jogo, né? Então, com 5 pessoas dentro de uma unidade restaurante, com 5 funções capacitadas, né, sob o ponto de vista de gestão, de preferência, que é o nosso diferencial do método GAS, todos falando a mesma língua, todos falando a mesma cultura. O método GAS é balizado por 21 princípios. Todos falando a mesma coisa, todos entendendo porque no fórum diário. Não é você entrar numa escola onde um professor ele vem trazer estudos de caso de sei lá o quê. Aí vem outro que fala de outra coisa. Aí vem outro de outra coisa. Não, todos ensinando o mesmo método. Isso faz com que seja muito mais eficaz. Está tudo aprendendo a mesma coisa. Eu posso até depois, sobre essa base zero, eu melhorar o método. Mas está todo mundo... Não, no meu fórum semanal eu quero inserir um novo indicador de desempenho. Ok, mas todo mundo sabe que é o fórum semanal. A base zero faz com que a gente consiga fazer isso, capacitar todo mundo, não em 5 anos de informação, de engenharia, rapidamente, né, Vitor? Todo mundo falando a mesma língua. E a mentoria, né, para passar a bola aí para você, a mentoria vem
vem para... Caramba, para mim foi transformadora também. Eu compartilhar minha experiência, né? Vem para que é aquilo, o frio, né? Que muitas vezes é o formato frio de uma aula gravada, mesmo organizada, mesmo por meio de uma trilha, quando ela tem interação de pessoas vivendo a mesma realidade, né? Tirando a dúvida de um soma-se ao outro, né? Caramba, é um catalisador aí para que as coisas aconteçam. Cara, o método já era, né, no formato anterior, né, que eu acho que ele vai sempre evoluindo, transformador, cara, muito, porque ele é específico, ele é focado em resultados, ele tem uma cultura forte por trás, ele é validado, tem melhores práticas em mais de 400 projetos em diversas partes do Brasil e do mundo, então ele tem muito, né, tem uma base muito forte. Mas ele ainda assim não era o máximo da sua eficiência, porque ele precisava ser evoluído, que é o que a gente está fazendo dia após dia. E essa nova versão vem para isso. Então, cara, eu tô começando a entender as dores dos meus antigos clientes no formato antigo e agora vendo a possibilidade nesse formato novo. Antes, um dono de restaurante, ele recebia o conhecimento através de um curso, através de um consultor, através de alguma maneira, um livro, o que fosse, né? Com a gente ou não. Aí ele tinha que implantar isso. Mas, cara, o gerente estava lidando com os funcionários que estavam gente faltando, não sei o quê, o chefe de cozinha também com uma confusão. E esse cara tendo que entender que, pessoal, vamos lá, agora a gente tem que fazer assim. E os gerentes sendo consumidos pelo dia a dia, consumidos completamente. Rotina totalmente maluca. E aí, cara, realmente, esse dono de restaurante, esse diretor, tinha uma equipe ali com boa atitude que comprou a ideia e, cara, ele conseguiu aprender, o que não é a maioria, ou as coisas iam mais devagar, travadas, muita resistência. Então, eu imagino que realmente era mais moroso o processo. Então, a ideia, cara, com esse novo formato do próprio método e de como executar esse método, é você encurtar caminhos. Por exemplo, né? Ontem foi a mentoria com os gerentes. Então, foi a primeira mentoria, então, cara, eu expliquei como é que era, expliquei quais eram as funções, quais eram as metas de um gerente, quais indicadores ele tinha. Cara, o que um gerente tem que fazer? E aí, primeiro que já, nossa, é isso que a gente tem que fazer. Expliquei qual a rotina do gerente. Ele falou, caraca, é só isso? Eu pensava que era até mais. O gerente, ele acha que o gerente profissional faz o quê? Ele acha até que é mais coisa do que faz. Porque são atividades pontuais e grande parte da atividade dele é ficar no salão, cara, atendendo a equipe. E ali, antes da abertura e pós o fechamento, ele também tem algumas ações. Mas são atividades cirúrgicas. E ficaram até surpresos e felizes. E aí eu perguntei quais eram as principais dificuldades. Aí começou. Cara, minha equipe... às vezes tem gente no salão que está de cara fechada porque está com problema, e eu não sei como envolver essa pessoa. Aí eu falei, cara, enfim, a gente começou a bater bola. Caraca, mas por que você tem no salão alguém que não se alimenta da felicidade do cliente? Aí já começamos a viajar. Cara, num salão de vendas, existe esse tipo de pessoa que, por mais que tenha problemas em casa, elas têm prazer em atender em fazer os outros clientes felizes. Então, cara, é esse tipo de gente que a gente precisa. Aí começaram. Caramba, agora no meu recrutamento, que eu mesmo faço, muitas vezes nem é o diretor, eu vou achar essa pessoa. Pô, é verdade, existe mesmo. Tem gente que fica feliz de atender. Aí começamos a resenhar e eu entendi que... E aí começaram a trocar... Era gente do Paraná, de Blumenau e tal, e do Rio. E começaram a trocar ideia e começaram a se ajudar. E aí vem o conceito da mente mestra, né? Que é tal do mastermind. Que, cara, não é minha mente, não é a do Pablo, não é de cara, é a soma dessas mentes. No caso da mentoria, a soma dos mentorados e eu tentando ali, no caso, como mentor, intermediar, não atrapalhar, né? Deixar acontecer e só mediando ali. E a turma começando a se ajudar. E, caraca, isso aqui é valioso demais. E eu tô falando não com o diretor, tô falando com um degrau abaixo, mas um degrau adentro, né? Um pouco mais adentro. Que eu estou mais próximo ainda da equipe operacional, que está mais próximo ainda do cliente, do resultado. Então eu entendi, caraca, isso aqui realmente é poderoso, porque eu estou tirando dúvidas de pessoas que amanhã vão aplicar, amanhã, ou então hoje mesmo vão aplicar. Está muito próximo da execução. Então, para mim, isso foi sensacional. É sobre esse ponto aí, né? Só para não perder a oportunidade de uma reflexão, né? E de um exemplo
exemplo aí para a turma, talvez, os consultores que estão aqui, né, os alunos da escola, no dia a dia ali, levar como exemplo, né? Para mim, quando eu pensei lá atrás no Fórum Diário, era meio que um momento ali, tem um objetivo importante de capacitar diariamente, de falar de resultado, de corrigir oportunidades e de se agarrar a oportunidades e corrigir problemas do dia anterior. Mas ele é também meio que, cara, vamos imaginar, a Tava que dá esse exemplo, a minha esposa, né? Vamos imaginar um desfile de moda. Lá no backstage é um caos. É um caos. As mulheres estão se trocando, tem sei lá o quê, maquiador, cara, o caos, o caos. Quando entra na passarela, tem que dar o show, não tem? Tem que dar o show, cara. É aquilo. É pouco tempo que a gente tem no dia para dar o show. O show, no nosso caso, o backstage, é até o Fórum Diário. Saiu do Fórum Diário, é o momento do show. Abriu-se as portas. Eu vou atender ali, abrir às 11, termina às 2, termina às 3, 4 horas, é hora do show, é a hora mais importante. O gerente de operações que vai para o escritório nessa hora está errado. Você tem que estar ali nessa hora, é a hora mais importante. É a hora mais importante para se praticar gestão, é quando você está na frente do teu cliente. Quando a gente fala, Pablo, tem poucas coisas para o gerente fazer, além disso, tem pouco, porque no começo do dia ele se preparar para o Fórum Diário, ele vai analisar indicadores, ele vai se preparar para que no momento do ápice da liderança dele, que é no Fórum Diário, ele faça com que a equipe dele, ao abrir as portas, entre num show, né? Então, quando você entende esse jogo, né, cara, muda tudo, porque como pode alguém na recepção não estar sorrindo? Como pode um atendimento não ser simpático? Como pode? Não pode, não é aceitável, porque eu agora abri as portas, é a hora do nosso show. É hora, as cortinas do teatro que abriram, agora é hora do show, né? É o momento mais importante. Então, problemas pessoais ficam para fora do momento do show. Todos vão ter problemas pessoais. De 20 pessoas que estão atendendo, 10 vão ter problemas pessoais. Não tem como não ter, mas a gente tem que saber separar. Cara, e a gente foi lá, e na mentoria de ontem, a gente foi falando, caraca, eu falando, a grande função do gerente também, cara, é formar os próximos líderes. Como é que o gerente vai crescer se ele não está ali também tentando encontrar perfis que possam ser novos líderes dentro da sua equipe e está ali treinando todo mundo? Óbvio que dando a oportunidade de todo mundo ser líder. Mas, cara, alguém vai ser alguém vai estar mais apto a isso. Nem todo mundo vai ter a atitude correta. Então, grande parte da sua missão, gerente, é fazer isso. E, cara, eu vendo a galera, é verdade, meu Deus, eu pensei, se a gente consegue de fato escalar isso como a gente vai fazer, caraca, muito legal. Você conseguir ter ali gerentes que batem meta, formam novos líderes, cara, é um modelo muito próspero, né? Então eu entendi ali que, caraca, pode dar muito certo. E outra, aí, mais dúvidas dos gerentes operacionais que eu consegui. Eu comecei a botar as rotinas para funcionar aqui, e aí tem gente que diz que fez o checklist e não fez. Eu falei, cara, isso tem que ser falta grave. De alguma maneira, isso tem que ser uma das piores, atos, infrações que um funcionário comete no restaurante. Dizer que fez e não fez. Imagina o piloto de avião, diz que fez um checklist lá para decolar e não fez. Cara, não dá. Então isso tem que ser tratado como uma ocorrência gravíssima. E essa pessoa a gente tem que conversar com essa pessoa. E ela se ela continuar, ela aparentemente não faz parte do que deveria ser a casa. Então, em uma hora, né? Porque a ideia é ser uma hora quinzenal. Em uma hora a gente conseguiu entrar ali nas operações pelo gerente operacional e eu tenho certeza que já tem muita gente mudando ali a visão sobre o que é gerir. Legal. Aí teve o encontro dos estoquistas também, né? Dos Teve gerente controladores semi. de produção, tá faltando só controlador de informações, eu acho. Legal. Então é isso. Estamos evoluindo aí até, turma, consultores, né, que estão em projeto, experts. Cara, os teus... Olha a fortaleza, né? Porque a gente entendeu no nosso jogo aqui, da implementação do método, que o expert, em alguns casos, ele tem um papel fundamental também, né? Que é aquilo. Muitas vezes o cara não consegue parar para assistir um curso, né, online. Então é alguém que vai fazer isso presencialmente. Olha só, um personal trainer. É o conceito de personal trainer, né? Academia são as aulas gravadas, né? Agora a gente tem um personal trainer. Mas olha só o que a gente inseriu no jogo.
Além de ter o personal trainer, a gente está capacitando ainda, porque você vai lá 2 horas por semana, né? Mas às vezes você não consegue estar tão próximo a todos, né? Então, o estoquista, a equipe Smart, a gente está fazendo isso aqui em paralelo para ajudar no seu projeto. Agora, para isso, você precisa trazer a turma para esse jogo, né? Hoje a Gasta com 150 projetos aproximadamente ao mesmo tempo, né? Então, esses projetos, esses clientes, né, precisam, o estoquista, o administrativo, eles precisam participar das mentorias. É o teu papel colocar energia, porque aí o teu projeto vai avançar mais rápido. O sucesso do projeto, né, cara? Quando um projeto, né, quando eu estava implementando o método, quando eu implementava e eu tinha pessoas um pouco mais capacitadas, um pouco mais propensas a aprender, o projeto andava rápido, né? Agora imagina você tendo sempre 5 pessoas, né, ali que você pode contar com elas que estão ali falando a mesma língua. E é muito legal essa de falar a mesma língua, porque o, o gerente, eu até falei ontem, cara, cobre seu diretor se ele não estiver fazendo tal coisa lá, cara. Você está aqui aprendendo, vai cobrar ele, porque ele tem que fazer isso, isso, isso e isso. E eu tive muita segurança de falar, olha, o diretor tem que fazer isso, o gerente tem que fazer isso, o gerente de produção, o estoquista, cara, então vai cobrar ele lá, ó, diretor, eu vi lá na mentoria que tenho que fazer isso aqui, você precisa me dar essa condição X. Então, a gente vai começando a conectar as coisas, né? Cara, um estoquista aprendendo a ser estoquista, um controlador de CMV aprendendo a gerenciar o CMV. Gerente de produção, aprendendo a produzir com padrão e baixo custo. Gerente operacional, cuidando da frente de loja, né? E também do estoque central. Alguém fazendo as informações acontecer ali para que a gente tome boas decisões. E um diretor, cara, podendo ser só o diretor, cuidando do orçamento da estratégia, cara, a gente tem realmente um negócio aí que tem tudo para prosperar. E aqui, né, o mundo real, né, a gente sabe, pessoal, que na prática, hoje, no teu modelo, na tua cultura hoje, na cultura de maior parte dos restaurantes que estão participando, que eu vou ouvir aqui agora ou depois, né? Cara, você vai pensar, caramba, mas eu não consigo ver o meu chefe, que não é um chefe, é um cozinheiro, ou é um chefe que está totalmente fechado ao conhecimento, já acha que sabe tudo. Eu não consigo vê-lo participando disso. A gente sabe que da tua equipe, dos 5 lá, né, a maior parte das pessoas não vão querer participar, não querem. Mas digamos que você, diretor, queira e o teu estoquista queira, já é uma fortaleza. Que aí foi um ponto que a gente tratou aí, falando para a mentoria dos diretores, né? É aquilo, quando a gente fala em gestão, né, porque alguns deles estão nesse processo de transformação, por isso que eu vou explicar aqui, né? Quando a gente fala em gestão, a gente tem a mensagem mais rasa, entre aspas, que é o resultado da gestão, de uma boa gestão, é aumentar o teu lucro. Isso daqui a gente fala até para se comunicar com grande parte do mercado, porque senão a gente nem conseguiria, né? A gente até não consegue se comunicar muito bem, né, Vitor? Porque a turma está se comunicando com vender mais. Dobre sua venda com o hack do delivery. Esse é o que se comunica com a maior parte da turma, que é o jogo faixa branca, né? O lucro, para a gente, faixa verde ali, mas já é a gente está mais próximo, né? Aumente seu lucro, né? Coloque seu restaurante para crescer. Legal, isso é como a gente se comunica. Mas na prática, o que acontece é um processo de transformação cultural. Quem não entende esse jogo está jogando um jogo diferente. É um processo, e foi esse o nosso tema principal ontem, Vitor, que a turma jogando esse jogo, aí um diretor falou, pô, mas tem gente que não quer jogar, isso é normal, eu estou mudando a cultura, tem gente que não vai querer, tem gente que vai querer a cultura do certo, a cultura do profissional, tem gente que se aproveita das coisas não acontecerem de maneira que deveria, né? Eu não tenho competência suficiente para uma função de gerente de operações, eu chefe de cozinha, eu coloco uma barreira, eu travo, eu centralizo tudo depende de mim para que as coisas aconteçam. Se eu quero começar a profissionalizar, criar processo, eu vejo isso como algo que me tira da segurança ali e eu bloqueio aquilo, certo? Então, o que acontece na prática é a gente superar isso, né? A gente transformar a cultura do negócio. E durante o processo de transformação, vai acontecer uma série de coisas, né? Primeiro a gente começa a falar de cultura de resultado, né? A cultura de resultado faz com que
algumas pessoas não queiram jogar esse jogo dos números. E no meio do caminho, o que é muito orgânico, inclusive, algumas pessoas pedem para sair porque não se adaptam a esse jogo. Diretor, não se desespere com isso. Você está fazendo um processo de transformação cultural. Se você está elevando o nível do teu game, ali do teu jogo, e algumas pessoas estão pedindo para sair, legal. Traga pessoas que agora querem jogar esse jogo mais profissional. Faz parte do teu jogo essa evolução. Algumas pessoas que estavam caladinhas, o garçom que estava caladinho, o estoquista estava caladinho, vão se destacar nesse momento, vão aparecer, novos líderes vão aparecer. Pode ser que internamente mesmo você consiga repor aí as pessoas que vão pedir para sair, né? E você vem nesse processo. Aí depois você entra no processo de melhoria contínua, que é a turma gostando do jogo, dos números, dos indicadores, né? Começar e de ter voz. Eles vão gostar desse jogo de ter voz e vão começar a melhorar as coisas por eles mesmos, independentemente de alguém lá, diretor, dono, chefe, alguém enchendo o saco deles. Eles vão fazer as coisas acontecer, né? Eu acho que o chefe aqui, o diretor, criando condições para isso, tendo um plano de crescimento, senão as coisas ficam meio sem sentido, né? Em algum momento. E depois a transformação do mérito, que é, agora que a gente entendeu esse jogo, o mérito, né? As pessoas que fizerem o que tem que fazer, baterem suas metas, seguirem a cultura do nosso negócio, por mérito, vão progredir nesse sistema que está crescendo. Certo? Então é um processo de transformação, né, Vitor? Que a turma às vezes não entende e está no meio do processo e se sente perdida, né? Então, o teu gerente de operações, ele tem que entender isso, porque alguns garçons não vão querer jogar esse jogo. O cara da cozinha tem que entender isso, porque algumas pessoas não vão querer jogar esse jogo também, né? E todo mundo entender o que está acontecendo ali nos bastidores ou por trás de tudo, né? Cara, é um jogo, cara. Turma, a gente tá jogando esse jogo e mudando a todo instante, né? E a gente tá coletando ali o feedback do que tá acontecendo. E, cara, tá ficando muito evidente que as consultorias tradicionais que tem por aí, que vão lá, entram no restaurante, tentam fazer tudo sozinho e passam 6 horas por dia no restaurante. Cara, não funciona. Você deixa de jogar vários outros jogos com toda a equipe. E outra, você precisa estar imbuído da filosofia do método. Que o método ele não vai. Eu não vou culpar as pessoas, eu sei que eu vou ter que ir um pouquinho de cada vez. Eu tenho um conceito de Pareto para me ajudar a priorizar. Eu tenho o método cartesiano para poder decompor problemas. Cara, tem uma série de ferramentas para você aplicar esse método e transformar o negócio. Mesmo, qual é o duro, né, cara? Porque, cara, muita gente precisa de resultado rápido, tá? E aí o método está configurado para isso, cara. Primeiras práticas do método é resultado rápido, para que a gente tenha a paciência para a transformação cultural, que não é rápida. Transformação cultural é um passo a passo. Paulo acabou de falar. De uma equipe de X pessoas, algumas poucas, muitas vezes, vão querer jogar mais o jogo. Ou então, uns e outros não querem jogar o jogo. Você não pode, seja você gerente de produção, operacional, diretor, desistir do jogo porque algumas pessoas não querem jogar. Não, cara. Beleza, algumas pessoas, você já tem uma sabedoria de entender que algumas pessoas não vão ter o entendimento daquele jogo. Ou elas vão sim, ser encostadas em dado momento, vão sair, ou vão sair assim que esse novo formato começa a sair. Tudo bem. Saiu alguém que estava desalinhado? Graças a Deus. Vou ter a chance de achar alguém alinhado. Abriu-se uma oportunidade que talvez eu tenha até um custo menor de rescisão e eu vou colocar alguém dentro do meu negócio já alinhado a esse novo formato. Então, se pessoas saíram porque você mudou o seu negócio, é só agradecer. Só agradecer porque foi livramento. Acelerou o seu processo de transformação. Então, então Paulo, eu acho que a gente tenta se comunicar com o mercado como um todo. Vocês que estão aqui com a gente entendem a nossa linguagem, né? Eu acho que essas pessoas que estão aqui acompanhando a gente já entendem o que a gente está falando. É muito duro, né? Competir com outras pessoas que estão falando que, cara, vamos vender mais e tal, porque na cabeça de um dono de restaurante é isso que vai fazer a transformação. Mas é um jogo além. Não tem nada na vida que seja. Eu nunca vi rápido, resposta pronta, coloca o dinheiro ali e depois de 5 meses vem uma pirâmide. Aí, cara, tudo que é rápido demais e que tem uma promessa mirabolante, provavelmente é enganação. E no processo de gestão é a mesma coisa, cara. Gestão é uma construção, tijolo após tijolo.
Cara, você vai construindo a sua base. Por isso que a gente tem que fazer bases sólidas com equipe ali smart que a gente fala, transformando a cultura e recebendo os resultados dos processos também. Então, acho que é esse jogo. Exatamente, né? Acho que eu falei sobre isso ontem. Foi ontem antes de ontem. Na quarta-feira, quinzenalmente, a mentoria para os diretores. Aí. Fiquem ligados aí, quem está dentro do sistema. Todo mundo pode participar, todos os diretores, seja da GU ou em projeto. O risco, né, que a gente vê de empresas, né, restaurantes, que possuem um bom modelo de negócio, né? Modelo de negócio, a gente entendendo que é aquilo que o cliente percebe, daquilo, a percepção de valor que o cliente tem, né? Então, às vezes, eu como cliente percebo um valor do negócio e eu proponho como investidor para aquele negócio expandir. Vamos expandir isso daqui. Isso acontece no nosso dia a dia, né? Alguns restaurantes fazendo isso, querendo expandir antes de estarem prontos culturalmente. Eu não tenho a cultura da gestão que vai balizar ali o crescimento, né? Então, cara, o que a gente mais vê hoje são franqueados que confiaram numa franqueadora, montando negócios onde as bases não são sólidas, precisando de ajuda da gestão, que na teoria ela comprou quando comprou de uma franqueadora, comprou também a gestão, né, quando ela confiou na franqueadora, embora ela nem saiba disso. Na hora que ela está comprando, ela está se preocupando só com o superficial ali da coisa, né? Mas é isso, Vitor. A nossa missão é transformar o setor. Então também não é fácil, né, cara? Então você tem que ir, né, na raiz da coisa, né? O mais legal sobre franquias é que alguns clientes nossos saíram da fase de lucro, começaram a crescer e estão franqueando, né? E aí o pré-requisito para eles mesmos franquearem, que eles mesmos se colocaram, né? Alguns estão fazendo isso, pelo menos um que eu estou fazendo, cara, tem que ter um consultor acompanhando, tem que ter a nossa plataforma que vai vir agora nesse mês de setembro, tem que ter, de alguma maneira, como entregar a melhor gestão possível para o meu franqueado. Então, isso para mim já é uma transformação que a gente está fazendo, né? Pelo menos uma franqueadora está nascendo com esse propósito. Está nascendo já nasceu, né? Já com o método embutido. Em todas as próximas lojas vai ter alguém acompanhando esse franqueado com a nossa plataforma, com a nossa educação. Então a gente, cara, é isso, né? E aí, Pablo, ainda na resenha, né? Imagine agora, o Gás Start, como é que eu vou abrir um negócio, não tenho um negócio funcionando ainda, mas que tal começar com a sua equipe Smart já formada? Olha o quanto de erros você vai minimizar, o quanto de dinheiro você vai economizar e o quanto de tempo você vai acelerar se você tem uma equipe Smart formada já no início. Cara, vou começar com o gerente sabe o que fazer, de produção sabe o que fazer, diretor, controlador de informações e de CMV, todo mundo sabendo suas funções. Óbvio, talvez eles não tenham ainda a prática, né? Mas eles já têm a teoria ali, cara, já sabe de início, de partida, o que tem que ser feito, o que tem que ser entregue. Como isso pode acelerar os resultados em gestão de um negócio. Porque aí, cara, o cara já nasce com um modelo de gestão definido, né? Se todos eles aprendem a mesma coisa, ele já vai, né? A ideia é que, de novo, já tem um método ali como base zero, né? Para que seja o modelo de gestão. Lembrando que o modelo de gestão é o conjunto de coisas que acontecem no negócio para que o negócio funcione, né? Se desenvolva, tenha resultado, né? É o conjunto de atividades, é a soma do trabalho das pessoas que vai fazer aquele negócio ter valor, né? Ganhar dinheiro com isso, prosperar, crescer, né? Você já começa com isso definido e trazendo aqui para o prático. Todos eles vão saber o que é o checklist, né? O chefe de cozinha vai saber que ele tem que aplicar o checklist para começar a operação dele de cozinha, na fábrica dele. O cara de operações vai saber que ele tem que ter o checklist de abertura do salão. O estoquista tem o checklist do estoque. O diretor tem o checklist do diretor. Todo mundo tem o seu checklist. Todo mundo tá jogando o mesmo jogo. Todo mundo sabe quais são os indicadores de desempenho que tem que ser medidos. Cada um sabendo da sua área. Todos eles sabem que para entregar que o correto é o diretor não estar enchendo o saco aqui dentro da operação, ele ficar no estratégico. Então eu estou trabalhando para que meu diretor, eu sou o gerente de operações, não fique aqui, cara, saia.
Agora, na segunda-feira, que é o dia do fórum semanal, eu sei que eu tenho que entregar os indicadores e as metas para o diretor, porque eu sou gerente de operações ou eu sou gerente de produção, chefe de cozinha, né? Tá todo mundo jogando o mesmo jogo, cara. Isso aqui já começa um quebra-cabeça já muito mais encaixado, né, Vitor? Do que a gente tem que descobrir isso. Como construir isso? Como que a gente se reúne? Não tem fórum organizado. Quais são os indicadores que a gente vai medir? Não sei. Cara, a base zero é muito distante, né? E se a turma não tem conhecimento, a gente vai ficar 10 anos, que é o que acontece hoje, 10 anos, 15 anos, sem saber se eu estou ganhando ou perdendo dinheiro. Sem conhecer o custo dos meus pratos. Sem saber, a minha equipe de vendas saber qual prato tem que vender. Sem, cara, coisas básicas. Sem estar com o estoque controlado. Sendo roubado, tendo desvio, sendo excesso de desperdício. Né? O conceito do shampoo é do Vitor, da restrição. Sem saber. E passa 10 anos, 15 anos, eu coloquei naquele negócio 300 mil reais, 200 mil reais, 100 mil reais, 1 milhão de reais. Tem um aluno que fechou com o Otávio, não sei se ele está aí. Cara, o cara fechou o contrato no segundo dia do curso de consultores. E o investimento ali, cara, né, o projeto que ele pegou ali é um investimento de mais de 1 milhão de reais. E ali a gente está vendo ali no projeto que tem, né, poucos indicadores de que a gestão vai funcionar no início. Né? Precisa corrigir várias coisas antes. Mas, enfim, milhões de reais, milhares de reais, né? Investe no negócio, coloca ali um sonho de uma série de pessoas ali, né? Principalmente do próprio dono, que, enfim, ele está sendo responsável sem nem mesmo saber, né? Mas está sendo responsável com a sua família, né? Com o seu patrimônio, com as pessoas que estão comprando a ideia dele, com outros investidores, ele está sendo responsável, cara, né? Por começar isso sem ter um conhecimento prévio. É uma responsabilidade, né, Vitor? Eu não estou sendo profissional naquilo que eu me proponho a fazer, que é... E a base zero, ela já vem aí, né, Vitor? Que é isso, cara. Já leva esse conhecimento para a turma. E a gente está empacotando isso para facilitar a vida aí da turma em geral. Cara, foi até discussão ontem com o pessoal dos gerentes operacionais, cara, que é a questão do sistema, de como as coisas acontecem. A ideia de começar com a equipe já montada, começar certo, cara, é para o teu sistema fazer a coisa correta predominantemente. Por que as coisas não acontecem muitas vezes? Predominantemente as pessoas não fazem. Muitas vezes não sabem o que fazer, mas quando sabem, não estão culturalmente alinhadas a executar as atividades. E aí, majoritariamente, a equipe não cumpre o combinado. Aí entra uma pessoa nova, ela vai provavelmente não continuar não cumprindo os combinados, porque é o que todo mundo está fazendo praticamente. A gente tem que inverter o jogo. A maioria da nossa equipe tem que ser alinhada a executar atividades, alinhada aos objetivos, entregam as metas, para ficar nítido quando alguém não faz. Hoje, não dá para enxergar quem faz no meio de tanta gente que não faz nada, né? Alinhada aos objetivos do negócio. Por N motivos, inclusive do próprio diretor que não tem objetivo nenhum. Mas fica nítido, não fica nítido o erro. O erro vira o normal. Então tem que inverter. A nossa equipe predominantemente tem que executar. Quando entra uma nova pessoa na nossa operação, ela tem que seguir esse ritmo de que as coisas acontecem, não o contrário. Então, hoje entram pessoas e saem pessoas que até têm boa atitude, mas o ritmo da empresa é de não fazer. Isso é o que mata. E quando você começa com uma coisa certa, você aquele sistema já está configurado para fazer o correto. O exemplo é eu costumo dar o exemplo do McDonald's, mas nem conheci exatamente o sistema do McDonald's. Né? Mas imagine uma pessoa que entra para trabalhar num restaurante totalmente sem nenhum modelo de gestão, né? Sem ter a definição do que fazer, de quando fazer, de como fazer, cada uma das coisas. Né? Você não tem um sistema de verificação constante das coisas. A pessoa vai entrar ali e vai depender dela, né? De uma proatividade gigantesca dessa pessoa para que de alguma maneira ela consiga construir, né, a sua função ali em resultados. Porque na prática essas pessoas também, né, entram sem preparo, sem conhecimento. Então, fica muitas vezes o dono do negócio, né, achando que contratou um herói que ele vai resolver os seus problemas, porque ele também não tem o conhecimento, achando que alguém que vai entrar ali vai ter, porque vem com
é alguém de experiência, já foi gerente de 10 casas, já foi chefe de cozinha no hotel, tal. Acha que essa pessoa vai resolver. Ela, na prática, quando ela entra ali e não tem um sistema já pronto, ela, cara, vai puxar para um lado, para um outro, para um lado, para um outro. No meio do caminho ela vai ver, cara, ninguém faz nada aqui. Aqui nada funciona, eu também não vou fazer. Pronto. Versus, né, o cara que entra num sistema que funciona, imaginando que do McDonald's funcione, o cara entra já sabendo o que tem que fazer, cara. Certo? Uma pessoa mediana, né, em termos de competência, cara, aqui é assim que faz. 10h30 é o fórum diário, cara. Você, como gerente, tem que apontar esses indicadores de desempenho. Na segunda-feira, às 9 horas da manhã, tem o fórum semanal que você tem que apresentar os resultados para o teu. Você tem que preencher o checklist e tal. É diferente. A probabilidade de funcionar é muito maior, né, Vitor? E aí a gente, com aquele sistema funcionando, com a cultura de fazer as coisas funcionando, né, a gente traz a cereja do bolo, que é colocar aquela turma, aquela liderança, organizar aquele sistema, aquelas pessoas, para que elas comecem a melhorar aquele sistema. E não criar um novo, cada um quer criar um. Não, cara, vamos melhorar o que é, que eu tento falar todo dia, que não sei se a turma entende. Desenvolver um sistema. É todo dia você se agarrar, né, a uma oportunidade ou resolver um problema com a cultura de melhorar o processo, não é apontar o dedo. Melhorar o problema é apontar o dedo para o Vitor, melhorar as coisas. Não, cara, tentar melhorar o processo. Se todo dia eu estou melhorando aqui, estou melhorando o processo. Quem é que está fazendo isso? São as pessoas. Um negócio é um sistema. Os negócios competem com os seus sistemas. Mas as pessoas estão ali para desenvolver os melhores sistemas. Não, cara, é isso, tá? Então, esse é o jogo. Acho que tem algumas mensagens aqui. O Zé Rodrigues falou que o maior desafio hoje é formar líder com senso de diretor. Muitos não têm cultura de cuidar de equipe. Cara, um líder que não tem cultura de cuidar de equipe, ele está no lugar errado. Ou ele vai ter que criar essa cultura em tempo recorde, ou ele tem que sair desse papel de liderança. E como você mencionou, né, Vitor? Eles nem sabem quem tem essa responsabilidade, né? Então a turma nem sabe o que tem que fazer. Está muito distante, né? Não é nem o quando ou como, nem sabe o que. A mentoria tem também esse papel, né, Vitor? Às vezes o cara não sabe. Legal, cara, é o teu papel fazer isso. Você sabia disso? O diretor não sabe que ele tem que ter um plano de crescimento. O diretor não sabe que ele é o responsável, né, por criar esse sisteminha ou facilitar para que esse sistema seja criado. É responsabilidade dele. A turma não sabe que ele tem que definir, não sabe o que, né? Então a gente está num jogo ainda muito distante, né? Ontem, quando a gente falou de metas, né? O gerente, cara, inclusive, pessoal, a principal meta de vendas de vocês é o ticket médio. O faturamento é um pouco mais distante, então o ticket médio. Então eu tenho certeza que vão ter gerentes que vão chegar nos diretores e falar: olha, eu preciso ser cobrado pelo ticket médio, hein? Faturamento, não necessariamente eu consigo mudar, mas ticket médio. Então, cara, é um novo jogo. Eles estão aprendendo e nesse caso, o ticket médio, eles se sentiram até felizes. Ah, cara, que legal, porque muitas vezes é injusto, cara. A gente não percebe essas injustiças. Muitos donos de restaurantes, e eu já fui um deles, né? Então, estou no lugar de fala aqui. Ele coloca uma meta para um gerente, cara, me entrega essa meta de faturamento. Mas, cara, não tá na mão dele essa meta de faturamento. Não tá. Ele não tem todas as ferramentas para fazer essa meta acontecer. E aí o que vai acontecer são várias distorções, cara. Promoções absurdas, vendas de uma maneira desordenada, custo alto para vender. Você me vê, vai estourar, porque esse cara vai tentar vender, esse cara vai enlouquecer para vender, porque ele tem que entregar a meta de faturamento. E por que a meta de faturamento não está necessariamente na mão do gerente? Porque, cara, podem vir menos clientes por outros motivos. E não necessariamente o trabalho do cara, do gerente. Pode vir uma chuva, pode ser uma sazonalidade na cidade. Então não está nas mãos dele. Está na mão dele vender o máximo ou a meta indicada por cada cliente, que é o ticket médio. Mas essa pressão de vender mais, de entregar o faturamento, pode causar distorções, né, no processo de venda. E causar também uma injustiça quando a meta não é batida. Então, até um processo cara, equilíbrio ali no sistema dos restaurantes. É isso aí, cara. É o José Rodrigues. Que mais, Vi? Todos esses processos já seguimos um organograma vivo. Acho que ele quis dizer processos vivos, né? O organograma, não sei se ele é vivo, né? Mas os processos
sim, né, os procedimentos, eles são vivos. Todo dia a gente está querendo melhorar o processo. Todo dia, né, o cara da Toyota falava, eu esqueci o nome dele, há algo errado, né, se a gente não melhorar, não mudar o nosso manual de procedimentos todos os dias. Tem algo errado aqui, significa que a gente não está evoluindo. Né? Então, os processos são vivos. Né? Legal, ele corrigiu. Show, é isso, exatamente, Zé Rodrigues. Pablo, eu acho que esse era o meu principal tema aqui pro dia de hoje, era resenhar sobre, cara, como está acontecendo, eu acho que é importante dar esse feedback para a turma que nos assiste, como está acontecendo esse novo formato de implementação do nosso método através da Gas University, através da educação, com ou sem, né? Alguns ajudados ali com personal trainer, outros não, estão ali sozinhos, só a equipe dele. E como está acontecendo e como está sendo valioso, né? É uma implementação de método em várias frentes ao mesmo tempo, né? Então isso é muito, muito importante. Estamos sentindo que pelo menos esse primeiro, né? Obviamente temos aí 9 dias, 8 dias, mas já foi valioso demais e a gente acredita que, cara, esse é o ponto aí para a gente fazer acontecer a transformação. Até para todo mundo entender, né, cara? Quem está aqui no jogo, vamos traduzir a nossa empresa aqui em fazer uma analogia. Né? Então, vamos lá. O mercado está doente, está precisando se exercitar, está precisando se alimentar melhor, está doente. Mas vamos fazer o exercício aqui está precisando se exercitar, está precisando ir para academia. Né? A GAS, o método GAS é uma academia. É um conjunto de práticas, né, que está lá para você se exercitar, para melhorar ali, né, a tua saúde. Né? No caso do restaurante, a saúde do teu negócio, a lucratividade, etc. Hoje a GAS, né, a academia está disponível na Gas University, onde você pode ir lá e assistir às aulas. Né? A tua equipe pode ir lá assistir às aulas. Vem uma novidade em breve aqui que eu nem vou contar, né? Que é a evolução dessa academia. Isso vai ser próximos capítulos aí, ainda em setembro. Mas tem uma academia que você pode se exercitar. Cara, tem um cara lá acompanhando vários alunos, né? Que é o cara que faz o teu exercício lá, que é a mentoria quinzenal. Você está dentro de um grupo, todo mundo que está na academia está querendo ter o mesmo objetivo, né? Então você entra numa comunidade ali de estoquistas, chefe de cozinha. E a gente ainda tem o personal trainer, porque a gente entende que o mercado, grande parte das pessoas precisam de alguém ajudando a fazer. A gente tem um personal trainer que vai na tua casa, que é o expert. Hoje nós são mais de 60 aí no Brasil. Né? Tem Angola e tem em Portugal também. Né? 60 experts que podem te ajudar pessoalmente, visitando semanalmente a implementar a metodologia. E quando você tem o expert, você segue tendo academia e segue tendo ali os ajudantes por cada uma das funções. É como nós encontramos hoje, né? É o caminho que nós encontramos para, de fato, transformar aí o setor, certo, Vitor? Só curso online a gente acha que não funciona. Só consultoria não funciona. Né? Então a gente combinou as duas coisas e em breve vem mais novidade aí, né, Vitor? É isso aí, cara. Então, turma, lembrando, quiser saber mais sobre a Gas University, link na bio aqui da Gas Company, clica lá, tem lá matrículas abertas para você entender o que a gente está falando, tem lá a explicação da nossa universidade e você vai entender mais e se fizer sentido, cara. Não tem nada que eu venda com mais confiança do que o método Gas, cara. Eu falo isso há alguns anos. Eu vendo assim, tem gente que tem vergonha de vender, né? Não tenho a menor vergonha. Porque eu sei que é igual dar remédio para doente, cara. O cara tem que dar, tem que melhorar. Então é satisfatório. Então, turma, se você quer melhorar a sua operação, tá com algumas dores, olha lá que tem a nossa Gas University que vai te ajudar, certo? Tá um link na bio. E a gente está indo para o Rio, né? Quer dizer, hoje à tarde eu estou indo para o Rio, segunda e terça, temos a imersão Rio de Janeiro, já tem, acho que a Mari está dizendo que vão ter 90 pessoas lá, cara. Então, gente pra caramba nesse final de segundo semestre, quer dizer. Então, é isso, Pablito. Recado final aí pra turma. É isso aí, galera do Rio. Estamos chegando aí. Um abração. Boa semana aí para. Bom, tem turma que já está no feriado aí, né? Emendou aí. Bom feriado para quem está no feriado. Bom final de semana para quem vai chegar aí no final de semana. E vamos para cima. Vamos seguir no nosso jogo aqui, cara, a 0,001% todo dia, cara. Vamos nessa que daqui a 5 anos a gente
chega onde a gente quer, né, Vitão? Essa visão dos 5 anos é importante, né? É isso aí. Se alguém disser que é 10% todo dia, 20% todo dia de melhoria, cara, desconfie. Porque é menos. É um pouquinho todo dia. Valeu. 92, a Mari falou 92. Valeu, Caramba, vai galera. Obrigado. aumentar a sala. Dá para aumentar a Essa sala, não? só cabe mais de 100. É? É, tudo certo. Valeu, galera. Obrigado pela presença. Valeu, Pablito. Abraço aí, Vitão. Boa viagem, hein? Valeu, Abração. Tamo cara. junto. Tchau, tchau. Valeu.